Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast sobre os acontecimentos antes do fim. Bom, eu sou o Vinícius Almeida aqui da Igreja no Gama. Estou mais uma vez com o nosso amado irmão Jorge. Fala, Jorge. Obrigado, Vinícius. Muito obrigado Isso mesmo por essa oportunidade. Deus tem sido muito bom e a sua graça nos tem sustentado para que o Senhor nos possa seguir levando para frente. Gravando esse material aí para alimentar, dar alimento aos filhos de Deus. Graças a Deus por essa oportunidade, né? E nós estamos iniciando o nosso 6º episódio, já é o número 6, Jorge, Glória a Deus. da série Os Acontecimentos Obrigado, Antes do Senhor. Fim. E no episódio passado, né, nós falamos sobre o princípio das dores no cenário espiritual, no que diz respeito ali ao nascimento dos vencedores, né? A gente falou dos estágios para ser um vencedor, então se você não pegou esse episódio, volta lá no episódio 5 que tá muito bom e você vai ser importante para você pegar a linha de raciocínio desse daqui. E o título de hoje é As Primícias. Olha só, hoje nós vamos falar sobre as primícias. E já vamos iniciar então com o nosso dicionário do fim. Vamos lá, Jorge, a primeira palavra do dicionário do fim de hoje é anástase. O que é anástase, Jorge? Sim, anástasis é a palavra no grego usada para ressurreição. Né? Uma palavra, ele é significativa, nós vamos ver vamos aplicar essa palavra hoje, que não é somente uma ressurreição comum, é algo muito especial. Sim, muito bom. Anástase, ressurreição. A segunda palavra é exanástase. O que é exanástase, Jorge? É parecida a exanástase. Se a outra era especial, esta aqui ainda é mais especial. Exanástase fala de uma ressurreição extraordinária, poderíamos falar assim, uma super ressurreição. Então, anástase é ressurreição e exanástase é uma super ressurreição. Esse foi o dicionário do fim. Então vamos agora dar início, né, à nossa mensagem e eu quero pedir, Jorge, para você fazer um breve resumo, né, do que a gente falou no último episódio, do que a gente tem falado, do que é importante a gente aprender nesse podcast de hoje. Então faz um resumão pra gente aí. Sim, é importante, Vinícius, contextualizar um pouco do tema que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre o assunto do nascimento dos vencedores e tem a ver com aquela frase sobre o princípio das dores, né? Vimos aquele cenário negativo onde está acontecendo um princípio das dores para que possa ser gerado um cenário no mundo negativo preparado por Satanás. Mas Deus, em meio desses princípios das dores, ele também está gerando um filho, está gerando um grupo de vencedores que estão amadurecendo. Ok. Esse grupo de vencedores, ele representa o remanente da igreja. Sim, o remanescente. Perdão, remanescente. Isso. Ok. Esse remanescente, no Antigo Testamento, vimos isso aí no Antigo Testamento, Deus não conseguiu contar com o total, o 100% do povo de Deus no Antigo Testamento. Ele somente contou com um remanescente, né? Sim. Hoje, no Novo Testamento, na igreja acontece o mesmo. Por isso que vimos aí que Deus mostrou três filtros para ele poder ter um grupo ou um remanescente fiel, né? Vimos aí sobre o assunto dos chamados. Um vencedor é aquele que foi chamado, e isso mostra que ele teve a experiência de salvação, né? Ele recebeu um convite de salvação, ele foi salvo, mas ele precisa vencer o assunto de dar prioridade ao chamamento que o Senhor tem dado, né? Porque você pode ter sido chamado, mas você não dá prioridade ao chamamento. Então você fala assim, não, eu fui salvo, eu recebi as bênçãos de Deus e está pronto, para mim está bem. Sim. Mas Deus tem algo a mais, Deus quer levar-nos a outro nível de experiência com Ele. Então vimos o assunto dos escolhidos, né? Os escolhidos são aqueles que Deus mostrou o plano de Deus para ele e eles começam a priorizar, né? Priorizar o reino de Deus. Mas eles têm que vencer o fato de não ser desviado no caminho, porque Deus está chamando a ele, está mostrando o plano de Deus, ele tem que seguir o falar de Deus, mas eles podem ser, Deus nos guarde, ser desviado. E outro estágio é ser fiéis. E esse estágio aí de ser fiéis é alguém que já conhece o plano de Deus, ele já tem uma responsabilidade, ele já tem uma comissão da parte de Deus,
ele já tem um ministério. Só que ele tem que vencer o fato de não desistir. Ele tem que perseverar até o fim, porque vai ter muitas dificuldades. Sim. Né? Então, esse é um filtro, um triple filtro. Sim. Chamados, escolhidos e fiéis. Ok, quando nós levamos isso aí agora à igreja, porque vimos um pouco o contexto coletivo do corpo, nós vamos ver que em Apocalipse estão as 7 igrejas na Ásia. Sim. As 7 igrejas na Ásia, nós vimos que ela tem uma condição real do tempo no qual foi escrita essa carta, tem uma condição histórica, mas o mais interessante que nós tomamos um pouco mais para aplicar a nossa experiência, foi o assunto da condição atual. Né? Essas 7 igrejas, todas elas, Deus está fazendo um chamamento. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, você pode estar na igreja, mas se você não está tendo um ouvido para buscar o falar de Deus, a palavra de Deus pode estar chegando, mas você não está prestando atenção. Você não está tendo um ouvido espiritual para sintonizar o falar de Deus. Mesmo estando na igreja. Mesmo estando na igreja. Sim. Então é importante estar na igreja, é importante estar na comunidade cristã, né, com os santos, os irmãos, mas precisamos exercitar nosso ouvido espiritual para entender e ouvir aquilo que Deus está falando. Então, com essas 7 igrejas, nós vimos, exemplo, para resumir, a igreja em Éfeso, Deus estava... Nós somente rabiscamos, né, essas 7 igrejas. Vimos coisas bem pontuais aí. Não dá para aprofundar muito por causa do tempo. Mas, no caso da igreja em Éfeso, vimos que essa igreja em Éfeso, ela abandonou o primeiro amor, ela substituiu o primeiro amor. E ela tinha que vencer o assunto de ter abandonado o primeiro amor. Ou seja, ela tinha que voltar a seu relacionamento com Deus, e Deus prometeu para ela um desfrute da árvore da vida. Depois vimos a igreja em Esmirna, que ela tem que vencer o assunto de não desistir em meio das provas, ainda sendo provas de fogo, mas Deus prometeu que se ela atraviessa o assunto das provas, ela vai se tornar um vencedor, vai receber a coroa da vida. Vimos a igreja em Pérgamo, o assunto no qual ela tem que vencer o assunto de não ser misturado, não ser mesclado com o mundo, não se casar com o mundo. E ela vai ter a promessa de ser transformado completamente pelo Senhor. A igreja em Tiatira, vimos o assunto de não abandonar a palavra de Deus, não substituir a palavra de Deus, não cair na apostasia de deixar a palavra de Deus. E se ela vencia isso, ela voltava à palavra pura do Senhor, ela também ia se tornar um vencedor para governar com o Senhor na era vindoura. Vimos o assunto da igreja em Sardis, no qual ela tem que vencer o assunto de ficar incompleto na obra do Senhor, de que você começou na obra do Senhor, você estava caminhando e você ficou parado, e a obra ficou incompleta. Então ela tem que vencer o assunto da morte espiritual, da impureza espiritual, e ela tem que prosseguir para que sejam preparadas as vestes para nos casar com o Senhor. Sim. Vimos a igreja em Filadélfia, no qual representa uma igreja no qual ela já tem uma condição espiritual boa, saudável, está desfrutando do Senhor, e ela tem que permanecer nessa condição até o fim para reter a coroa. Sim. E vimos no final a igreja em Laodiceia, no qual é uma igreja que representa uma pessoa que caiu no orgulho religioso. Ela pensa que ela está bem, ela não precisa de outra coisa, mas se ela vence esse orgulho religioso de pensar que está bem e tal, ela pode se tornar uma pessoa que vai reinar com o Senhor, ok? Vai se sentar junto com os tronos do Senhor. Muito bom, muito bom. Então, bastante coisa aí. Quem não viu o último episódio, volta lá. E pra gente entrar no tema, então, das primícias, eu já quero perguntar, Jorge, quem são as primícias, né? A gente tá falando aqui de um grupo de pessoas, né? Quem são essas primícias e quais as características desse grupo de pessoas aí, Jorge? Explica pra gente. Bom, esse tema do assunto das primícias está baseado primeiramente em Apocalipse capítulo 14, versículo 4. Ele diz: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer
que vá são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, Sim. quando você lê esse versículo aí, você vai ver que repite são. Quem são então essas primícias? Quem são essas primícias? Bom, vamos ver aqui, nessa passagem de Apocalipse capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 5, vamos ver 8 características de esse grupo de pessoas que a Bíblia denomina como primícias. Ok? Vamos ver a primeira característica, Vinícius. A primeira característica é que eles estão em Sião. Ok? Vou ler aqui, versículo 1 diz: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele. Né? Com ele estão, então Sim. vamos ver aí que são as primícias. Bom, essas primícias, eles estão no monte Sião. O que representa no monte Sião? Bom, na Bíblia, quando você vai no Antigo Testamento, você vai ver exemplo, quando Davi estabeleceu seu reinado, ele primeiro reinou em Hebrom, e Hebrom significa comunhão. Né? Sim. Ele conquistou, podemos dizer assim, ele conquistou a comunhão, e depois ele conquistou Jerusalém, não? Que representa a testemunha, o lugar da unidade do povo de Israel. E aí, depois, ele conquistou Sião. Né? E Sião, na Bíblia, ela representa várias coisas. Ela representa o lugar mais alto, o lugar onde Deus reina. Né? Então, ela representa o lugar de reinado, o lugar onde está o trono de Deus. Você pode ver isso em Salmos capítulo 2, versículo 6. É o lugar da habitação de Deus. Você pode ver isso em Salmos 9 e 11. É o lugar onde Deus tem a fonte da salvação. Né? Onde está o trono de Deus e onde está a fonte da salvação. Isso está em Salmos 14, 7. E o lugar de adoração, o melhor lugar, o lugar mais alto de adoração. Isso está em Salmos 9 e 11. E para mim, o principal aqui, que tem a ver com esse contexto aqui, é o lugar da convocação. Convocação. É o lugar onde, quando Deus convocava seu povo para a guerra, para adorar, era Sião. Ok? Então, a pergunta é a seguinte: você já foi convocado e você já acudiu, né? Está acudindo a essa convocação? Então, essa é a representação. Então, a primeira coisa que precisamos ver, que as primícias são aqueles que foram convocadas e assistiram a essa convocação. Ok? A segunda característica é que eles são os 144 mil. Vou ler aqui. E com eles, 144 mil. Né? Então, esse número aqui, 144 mil, Vinícius, a pergunta seria, será que esse é um número real? É um número representativo? Você que acha, Vinícius? Cara, acho que é representativo. É? Bom, eu vou dar o que eu consigo entender. Apocalipse é um livro de símbolos e sinais, né? Sim. Então, tudo que nós vemos no livro de Apocalipse pode ter uma expressão real, mas também uma expressão que é um símbolo, né? Representa algo. Então, esse número aí, eu creio que ele representa, eu entendo assim, esse número identifica uma verdade. Na Bíblia, na verdade, no livro de Apocalipse principalmente, os números, eles representam uma verdade. Exemplo, o número 1 representa o Deus único, o número 2 representa a testemunha, né? Ser uma testemunha. O número 3 representa o Deus triuno. O número 4 no livro de Apocalipse representa as criaturas. Olha só. O número 7 representa a obra de Deus sendo executada, exemplo, as 7 trombetas, 7 igrejas, os 7 cálices, né? E o número 12, que aqui é o mais interessante, na Bíblia, no final, no livro de Apocalipse, ela representa o número da perfeição. Por isso que a Nova Jerusalém, que é uma cidade que representa toda a obra consumada de Deus com seu povo, está representada pelo número 12. Você vai ver o número 12, as 12 portas, vemos as 12 portas, as 12 colunas. Vamos ver o número 12 repetido no livro de Apocalipse. Bom, então representa o número de perfeição. Então, eu entendo assim aqui, podemos interpretar assim, né? Número 12 aqui, 144 mil,
144 é a multiplicação de 12 por 12. Sim. Ok? Podemos dizer, é uma obra, é a obra de perfeição, o aperfeiçoamento total em um grupo de pessoas. Ok? E 144 por 1000 é 144.000. Então, podemos dizer aqui que é a consumação da obra de Deus, né, sendo realizada em um grupo, em um grande número de pessoas. Por que eu posso explicar isso assim, Vinícius? Porque nessa passagem, ele fala de 144.000. Mas quando você lê exemplo, Apocalipse capítulo 7, versículo 9, você olha, presta muita atenção aqui. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Então, são 144.000 ou são um número de pessoas que ninguém pode enumerar? Aí, como vai ficar então? Aí ficou difícil. Então, nós podemos entender assim então, é um número representativo que representa o aperfeiçoamento de Deus em um grande número de pessoas. Então, a multidão que ninguém pode enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Então, esse número aí, que ninguém podia enumerar, é a mesma categoria de pessoas que estavam aqui em Apocalipse capítulo 14, versículo 1. Ok, mas por que esse número? Porque a Nova Jerusalém, que representa o número 12, é a consumação de Deus, o trabalho de Deus consumado no seu redimido. Só que esse grupo de pessoas aqui, Vinícius, que nós precisamos buscar ter essa experiência, eles conseguiram o aperfeiçoamento total antes da Nova Jerusalém. Ou seja, um grupo de pessoas que foram aperfeiçoados totalmente antes de entrar na realidade da Grande Jerusalém. Podemos dizer que esse número aqui, eles já possuem a realidade da Nova Jerusalém. Ok? Vou então para a terceira categoria. Deus tomou posse completamente deles. A terceira categoria. Esse é o terceiro ponto, né? Terceiro ponto, sim. Vou ler aqui. Então, olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Essa expressão aí, ele quer dizer que Deus já tomou posse deles. O fato de eles terem, esse grupo de pessoas, ter o nome de Deus na fronte, de Jesus, né? E o nome do seu Pai, quer dizer que eles já foram completamente selados. Né? Deus tomou posse deles completamente. Né? Podemos dizer que eles, esse grupo de pessoas aqui, eles já foram inseridos na glória. E já Deus tabernaculizou em esse grupo de pessoas. Eles já foram preparados, eles tiveram uma salvação disposicional. E Deus trabalhou tanto neles que já Deus conseguiu inserir esse grupo de pessoas na realidade da glória da Nova Jerusalém, e Deus conseguiu tabernaculizar. Onde nós vemos isso? Vamos ver isso em Apocalipse capítulo 3 como uma promessa. Versículo 12. Ele diz: os vencedores falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre eles o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu nome novo. Ou seja, Deus selou a ele e colocou assim na fronte a propriedade exclusiva e completamente de Deus, e já vocês são a Nova Jerusalém. Eles receberam essa bênção antecipada ao total, que vai receber depois, mais na frente. Então, eles já têm essa característica, né? Qual é a outra característica, Vinícius? Que eles estão afinados com Deus. Eles estão na mesma frequência com Deus. Vamos ver aqui, o capítulo 14, versículo 2 diz: ouvi uma voz dos céus. Quantas vozes havia aí, Vinícius? Uma voz. Entre tanta multidão, tinham uma voz. Ou seja, eles tinham uma voz, um falar com o Cordeiro.
Eles não tinham falares diferentes, eles falavam uma mesma coisa. Ou seja, podemos dizer assim, eles estavam emitindo uma voz, uma mesma voz. Ok? Sim. Outra coisa, aqui depois diz, ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, ou seja, o fluir de todos eles estava gerando um grande rio, o fluir espiritual. Eles eram um grupo de pessoas que tinham um fluir, uma libertação de espírito tal, que eles conseguiam gerar um grande rio aqui. E a outra é que eles tinham uma voz na mesma frequência e eles conseguiram perturbar as trevas. Aqui diz depois, como voz de grande trovão, porque a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Ou seja, eles estavam todos afinados, eles estavam na mesma frequência, e eles conseguiram falar a mesma coisa, estar no mesmo sinal, e eles conseguiram perturbar a Satanás. Ou seja, Deus usou esse grupo de pessoas aqui para perturbar a Satanás, para vencer o inimigo. Outra coisa que nós podemos aplicar aqui, Vinícius, são assuntos dos princípios das ondas, né? As ondas, sim, quando elas estão na mesma fase, é o que a física chama uma superposição positiva. Elas, por estar na mesma fase, elas se juntam e criam uma grande onda, uma grande frequência, né? Podemos dizer aqui que foi o ajuntamento de grandes frequências espirituais de muitos filhos de Deus que conseguiram sintonizar-se com Deus. Então, a pergunta é a seguinte: será que eu tenho uma voz com o Senhor hoje? Será que eu estou falando o mesmo que Deus quer que eu fale? Será que eu estou fluindo? Será que eu estou nessa mesma frequência? Nós devemos perguntar-nos isso, sim, porque essas aí são as características das primícias. E nós precisamos almejar ser parte desse grupo aí, das primícias, ok? Porque esse grupo aí, cara, top, hein? Eu sei que ainda eu não estou aí, mas eu quero ter essa realidade, né? Hoje. Bom, outra característica das primícias aí é que eles são íntimos, são muito íntimos. Vamos ver, versículo 3 diz: entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Porque somente eles conheciam esse cântico. Esse cântico aí, podemos dizer que é o cântico da vitória dos vencedores. E esse cântico aí, somente quem aprenderam esse cântico, são aqueles que assistiram para o ensaio da intimidade com Deus. Eles desenvolveram um ensaio especial, hein? Deus passou, por eles estarem em uma intimidade com Deus, Deus passou para ele a letra especial do cântico, né, que representa aqui o conteúdo do falar de Deus, né? Sim. Podemos dizer que eles receberam a pasta do Top Secrets. Né? O segredo de Deus foi revelado a esses íntimos. E para isso nós precisamos desenvolver uma vida de comunhão espiritual com Deus. E somente eles vão receber esse cântico segredo. Eu quero aprender esse cântico. Eu quero aprender esse cântico aí, Vinícius. Outro ponto aqui. Eles são virgens. São os virgens. Eles são puros. Vamos ler aqui. Versículo 4 diz: são estes os que não se macularam com mulheres, ok? Sim. Porque são castos. Então, quando nós vemos esse versículo aí, você pode falar assim: não, então são somente homens, né? Lembremos, o livro de Apocalipse é um livro principalmente de símbolos e sinais. Aunque o assunto de ser virgem aqui tem a ver muito com o assunto moral, né? Por exemplo, uma pessoa que é imoral, uma pessoa que pratica a prostituição, não vai ser uma primícia. Ele tem que vencer o assunto da imoralidade, com certeza. Sim. Mas aqui, Vinícius, eu creio que aqui é principalmente um assunto de virginidade espiritual. Uau! Espiritual. Fala de pureza, de nos manter puros. Exemplo, Paulo, ele falou para os coríntios que ele
vou ler esse versículo aqui, né? 2 Coríntios, capítulo 12, capítulo 11, versículo 3, diz: Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Porque no versículo 2 ele fala assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho separado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo. Ou seja, eles não se misturaram, eles não tiveram uma vida de mistura, eles não tiveram outros relacionamentos. O único relacionamento para os quais esse grupo de vencedores se guardaram foi de ter um relacionamento com o Senhor, com o noivo. Senhor, eles tinham essa característica. E outra coisa, Vinícius, porque eu falo que não tem a ver o assunto com sexo masculino aqui, porque na igreja, a grande porcentagem de irmãos que amam ao Senhor, eu creio que a grande porcentagem são irmãs. Sim. E eu creio aqui, essa é uma interpretação aqui particular, que a grande maioria dessas primícias aí serão irmãs. Serão irmãs, né? Pela porcentagem de irmãs que estão na igreja e pela porcentagem de irmãs que amam ao Senhor, né? Oh, Senhor, eu creio isso aí, né? Bom, esperemos que nós também nos preparemos, né? Ficou difícil pra gente agora. Nós como homens temos que despertar. Bom, muito bom. Outra característica dessas primícias aí, eles seguem o Cordeiro. Eles são obedientes. Vou ler aqui. São eles, a parte B do versículo 4, são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Então, eles seguem um Cordeiro que aqui é escrito e eles são governados, eles entregaram sua vontade completamente ao Senhor. Eles se deixaram guiar pelo Espírito, pelo Senhor em todo o seu viver e tiveram um viver de obediência. Ok? E a última característica que fala aqui, Vinícius, é que não foi achada mentira. Vou ler aqui. Não foi achada mentira. Na boca deles. O versículo 5 diz: E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Então, Vinícius, esse assunto aqui de que não foi achada mentira é porque Deus, ele estava fazendo um teste, ele estava testando a boca. Pero por que a boca? Da abundância do coração, fala a boca, né? A boca. Então, se Deus estava revisando a boca, na verdade, Deus estava revisando o coração, entendeu? Então, nós precisamos purificar o coração, porque o que ocupa nosso coração é aquilo que vai falar a nossa boca, né? Então, aquilo que nós estamos falando hoje, se estamos falando coisas negativas, é porque nosso coração tem coisas negativas, e nós não vamos passar esse teste. Nós precisamos purificar nosso coração para que o Senhor possa, aí quando faça esse teste final, ele fala, não, está aprovado. Sim. A boca está pura porque o coração está puro. Teste de coração esse, hein? Esse teste é bom, muito bom. Bastante coisa a gente já conseguiu inferir sobre quem são as primícias, né? Quais são as características desse grupo. E aí, Jorge, eu quero entender o que essas pessoas elas representam para Deus. Por que elas são tão importantes assim, né? Já dá pra gente ter uma noção, mas o que elas representam exatamente para Deus assim? Ok. As primícias são tão importantes aqui nós conhecer esse assunto, essa revelação do assunto das primícias, porque nós estamos vendo aqui que as primícias, eles representam um grupo de pessoas que eles já foram glorificadas, eles entraram na plena glorificação. Primeiro, que o restante, que nós vamos ver isso depois, né? Aqui então, as primícias, o assunto, não é um assunto somente de sair de ser ressuscitado e tal, não. É ser inserido, é ser colocado para dentro de Deus mesmo. E eles já experimentam aí, ou experimentaram tiveram essa experiência, perdão. Ok, vamos ver o assunto aqui. Vamos ver o assunto aqui da ressurreição. Isso tem a ver muito com o assunto da ressurreição. Porque ressurreição não somente é um assunto de sair da morte.
É um processo no qual não somente saímos da morte, mas somos transferidos para dentro de Deus mesmo, ok? Esse é o processo que eles experimentaram. E aí nós vamos ver a palavra anástase. Essa palavra anástase é a palavra para ressurreição. Ok, quando nós vemos na Bíblia, nós vamos ver alguns exemplos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, antes da ressurreição de Cristo, pessoas que experimentaram a ressurreição, ok? Mas a ressurreição do Senhor foi uma ressurreição especial. Não somente foi o fato de sair entre os mortos, sino de ser glorificado à destra do Pai. E podemos dizer que, nesse sentido, Jesus foi o primeiro que experimentou a ressurreição, de ser colocado em cima lá, na destra do Pai. Primogênito dentre os mortos. Isso mesmo. Então vamos ver um versículo que está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Vamos ver esse versículo aí. Está com a Bíblia aí, Vinícius? Tô. Ok. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Ele diz assim: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ou seja, aqui os que dormem são os que estão descansando no Senhor, são os mortos em Cristo. E Cristo foi, Vinícius, as primícias de isso aí. As primícias na Bíblia representam um grupo de pessoas que serão para o desfrute exclusivo do Pai. Na Bíblia, já as primícias, exemplo, em Levíticos capítulo 23, quando o povo de Israel eles começaram a trabalhar a terra de Canaã, Deus pediu para eles apresentar as primícias, os primeiros frutos, os primeiros frutos amadurecidos. Sim. Ok? Vamos ver isso em Levíticos capítulo 23, versículo 10. Ele diz: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua mise, então traereis um molho das primícias da vossa mise ao sacerdote. Então, todos os frutos, primeiros frutos que amadurecia do restante da colheita, né? Os primeiros frutos eram levados exclusivamente para o templo, para ser oferta para o Senhor. Então, podemos dizer assim, então, que as primícias significa um grupo nesse caso, das pessoas que são ressuscitadas como primícia, são para o desfrute exclusivo do Senhor. Exemplo, Cristo foi o primeiro entre os mortos. Isso tem em Colossenses capítulo 1, versículo 18. Sim. E quando Cristo ressuscitou, sabe quem foi o primeiro que desfrutou essa ressurreição, Vinícius? O Pai. Diga pra gente. O Pai. Vamos ver isso em João. Senhor capítulo Jesus. 20, versículo 16. No dia da ressurreição, aqui estava Maria aí, perto aí do túmulo. Então o versículo 16 diz: disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse, em hebraico, Rabino, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas. Essa palavra aí, Vinícius, não me detenhas, né? Foi traduzida aqui nessa versão assim, mas essa palavra no grego é japtomai. Japtomai. Sim, essa palavra quer dizer, não me toques. Não me toques, né? Na verdade, o significado real, mais literal aí é não me toques. É como que Maria ia abraçar aí o Senhor porque ficou muito contente de ver o Senhor de novo. E aí o Senhor parou, não me toques. Então, preste muita atenção aqui. Porque ainda não subi para meu Pai. Quem tinha que desfrutar primeiro de Jesus? Era o Pai. Muito bom, hein? Mas vai ter com os meus irmãos e disse-lhes, subo para meu Pai e para vosso Pai, para meu Deus e para vosso Deus. Então, aqui vamos ver outro versículo. Quero comparar esse versículo com Lucas, capítulo 24, versículo 39. Lucas, capítulo 24, versículo 39. Vamos ler esse versículo aqui e vai ver a grande diferença.
Diz assim: vede, aqui quando o Senhor já aparece para os discípulos na noite desse mesmo dia. O Senhor ressuscitou domingo, primeiro dia da semana, bem cedo. Aí teve essa experiência com Maria. E aí o Senhor não apareceu para mais ninguém, senão até o final da noite, para os discípulos. E quando o Senhor aparece para os discípulos, olha a diferença, Vinícius. Veja as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificar. Já estava pedindo, aí pode falar, aí já falou, já pode me abraçar, pode me tocar, pode tocar minhas feridas. Meu Deus. Porque um Faz espírito todo não sentido. tem carne nem osso, como vede que eu tenho. Então, onde passou o Senhor o dia todo? Desfrutando do Pai, É? sendo uma oferta para o Pai. Então, ele ressuscitou de manhã e ele passou o dia todo sendo o desfrute como primícia da ressurreição para o Pai. Essa experiência aí, Vinícius, também vai ser experimentada pelas primícias. As primícias, Olha o só, grupo hein? coletivo de primícias. Meu E a experiência Deus. que estava tendo as primícias em Apocalipse capítulo 14. Então, Vinícius, vamos ver aqui uma coisa. A ressurreição, essa palavra anástase, ela tem três categorias. Três categorias. Sim, puxa. Vamos ver isso em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios, Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. Presta muita atenção, Vinícius. Cada um, vou ler um versículo antes aqui. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Estão falando dos mortos em Cristo, né? Sim. Está falando todos serão vivificados. Agora o versículo 23 explica como vai acontecer essa ressurreição. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, presta atenção, Cristo, vírgula, as primícias, né? Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Já viu aí, Vinícius? Quantas categorias você viu aí? São três, né? 3. Primeiro Cristo, que já foi categorias. ressuscitado. Depois vai ter uma experiência de ressurreição especial Nossa, para as Jesus. primícias, né? E depois, a terceira categoria serão os que são de Cristo já na sua vinda, no final, já depois, na parousia do Senhor, na aparição do Senhor. Ok, vamos ver aqui a experiência da ressurreição. A ressurreição que teve o Senhor foi uma ressurreição especial. E essa palavra ressurreição, que foi a que experimentou o Senhor, é a palavra echanástase, Sim. que é uma ressurreição extraordinária. Podemos traduzir também uma super ressurreição. Super ressurreição. Podemos dizer assim, Vinícius, que a ressurreição de Cristo foi um voo direito do Hades, da morte, direito para o trono da glória. Olha aí. Ninguém parou esse voo, nem os demônios, nem os anjos. Ele passou, ele traspassou os céus. Vamos ver exemplo, Hebreus. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Echanástase. Diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Essa palavra aí também pode ser traduzida, traspassou. Ele teve um voo direito para os céus. Conservemos firme a nossa confiança. Olha Onde isso. mais se explica com detalhe essa experiência da ressurreição de Cristo? Está em Efésios capítulo 1, versículo 19. Vamos ler esse versículo aqui. Ele diz: o qual a suprema grandeza do seu poder. Isso aí é echanástase. Uma ressurreição baseada na suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu, ou seja, esse poder, essa supereminente grandeza do poder de Deus, exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser a cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja.
E aqui nós vemos essa palavra, eschanastasi, uma ressurreição extraordinária que levou o Senhor dessa terra, do Hades, da própria morte, um voo direito para o trono da glória. Direto para o trono Maravilhoso. da glória. Que Esse passagem. foi o poder. Meu Então, Deus. por essa experiência de ressurreição extraordinária, nós temos um sumo sacerdote, um Deus homem, que está intercedendo por nós na glória, Vinícius. Glória Ok. a Deus. Agora, onde está o mais interessante aqui? Vamos ver agora a próxima categoria. Ok, a próxima categoria seria Cristo, depois as primícias. Mas vamos deixar as primícias no último. Tá. Ok? Beleza. Vamos falar agora a experiência que vão ter todos os cristãos no final deste tempo, no final da grande tribulação. Essa ressurreição aí que vão experimentar os cristãos no final, vamos ler esse versículo. Isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 16. Ele diz, 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, diz: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoando a trombeta de Deus, essa trombeta aqui é a última trombeta do livro de Apocalipse, Sim. descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Presta atenção. É o trono de Deus ou são os ares? Nos ares. Nos ares. É Não, nos é, ares. não é um voo direito para o trono. É. É um voo até os ares. Essa aqui é a ressurreição. Essa palavra aqui é anástase. É uma Tá. ressurreição que vai levar Entendi. um grupo de crentes somente até os ares. Por quê? Porque nesses ares o Senhor tem que resolver o problema. Eles têm que apresentar conta no tribunal de Cristo. Ok? E nesses ares vai ser estabelecido o tribunal de Cristo. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 2. Vou buscar aqui para os irmãos, aqueles que não conhecem. 2:10. Ele diz: Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, os crentes, a maioria dos crentes, no final da grande tribulação, no final já desta era, eles vão ter um voo somente até os ares, somente até o tribunal de Cristo, porque todos têm que apresentar conta aí. Agora, as primícias, Vinícius. Vamos ver. As primícias, eles não passam pelo tribunal de Cristo. Olha só, hein? Eles terão um voo direito até o trono. Ah, Deus. Por que, Vinícius? Por quê? quê? E vamos explicar isso com detalhe para não confundir aos ouvintes. Sim. As primícias, o que acontece? As primícias, eles já conseguiram resolver todo o problema com Deus hoje aqui. Ou seja, eles não têm que apresentar conta no tribunal de Cristo. Meu Deus. Os que Aí têm é que apresentar top conta. demais. Essas primícias aqui, eles vão experimentar um voo direito para o trono. Jesus. Né? Ok, vamos ver alguns versículos para ter uma base bíblica. Vamos ler Lucas capítulo 21, versículo 35. Vamos ler aqui. Lucas capítulo 21. E depois, mais na frente, inclusive, vamos ver que as primícias, eles vão ajudar a Cristo a julgar. Esse julgamento vai estar encarregado de Cristo com seus vencedores. Mas vamos ver esses detalhes mais na frente. Somente vamos ver alguns versículos aqui. Lucas capítulo 21, versículo 35, ele diz: Lucas 21, 35. Ele diz: Pois há de sobrevir a todos vós os que virgem sobre a face de toda a terra. Versículo 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho
do homem. Ok? Ou seja, eles conseguirão escapar do assunto aqui, o que está falando aqui da grande tribulação. Eles serão arrebatados como primícias, né? Eles não vão passar, e vamos ver esses detalhes também mais na frente. Não vamos explicar tantos detalhes para não confundir. Mas eles não vão passar pela grande tribulação e eles terão um voo direito para o trono. Outro versículo que está... Meu Deus. Vamos ver outro versículo em Apocalipse capítulo 3. Né? Preciso falar vários versículos, Vinícius, para que possa ficar um pouco mais claro, né? Com certeza. Pode ser um tema muito novo para muitos ouvintes. Então, versículo capítulo 3, versículo 10 diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da prova, que aqui é a grande tribulação. Eu te guardarei da hora da prova que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Ou seja, eles serão guardados, eles serão arrebatados da grande tribulação. E Apocalipse capítulo 7, versículo 9 diz: depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Essas serão a mesma categoria de pessoa que estarão no capítulo 14, versículo 1, que são as primícias. Sim. Ok? Muito bom, Vinícius. Ok, ficou claro isso aí, né? Sim, sim. Vamos ver alguma outra. Meu Vamos ver outros detalhes. Outros Quantas detalhes promessas. para que isso possa ficar um pouco mais claro, né? Ok, essa categoria aí, que são as primícias, que eles vão experimentar a mesma ressurreição que experimentou Cristo para ser colocado no trono. Eles não somente vão experimentar enástase, eles vão experimentar a ressurreição extraordinária, exanástase. Ok? Exemplo, Vinícius, eu comparo a exanástase com aquela experiência dos foguetes, daquele transbordadores espaciais que são colocados no espaço, né? Exemplo, o último aí que foi lançado, eu não tenho a informação, mas do anterior, aqueles transbordadores espaciais anteriores, eles pesam 2 milhões de quilos. Sim. E para eles serem colocados fora da atmosfera, para eles atravessar a atmosfera. Eles atravessarem a atmosfera. Perdão, a atmosfera, obrigado. Estou aqui empolgado aqui, esqueço o português. Para eles atravessar a atmosfera, eles precisam de 1 milhão de explosivos. Né? Precisam de essa carga explosiva para eles experimentar, né? Para levar esses 2 milhões de quilos a atravessar a atmosfera e ser colocado no espaço, né? Tremendo isso aí, né? Muito. Bom. Já estou vendo onde você quer chegar aí. Ok, esse assunto aí, nós podemos falar assim, essa experiência de ter muito explosivo, que é a experiência aqui de Cristo, não? Cristo, Vinícius, Cristo é a ressurreição. O Senhor falou em João capítulo 10, 25, que Ele mesmo era a ressurreição. Ele mesmo. Ou seja, quando você está ganhando a Cristo, você está ganhando o explosivo, quilos de explosivo, para experimentar essa ressurreição extraordinária. Meu né? Deus. Então vamos ver alguns versículos, né? Vamos ver exemplo. Hebreus capítulo 11, versículo 35. Esse é um versículo interessante. Hebreus capítulo 11, versículo 35. Presta atenção a esse versículo aqui, Vinícius. Mulheres receberam, falando da experiência da fé de alguns aqui. Mulheres receberam pela ressurreição, que aqui é anástase, os seus mortos. Agora presta mais atenção aqui. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Viu? Que seria a exanástase. Isso, ou seja, esse grupo aqui, esse segundo grupo, eles tiveram uma experiência maior de sofrimento por causa do Senhor, por causa da fé. E eles, por causa disso, por ter pagado esse preço, eles tiveram uma experiência de uma superior ressurreição, ou vão ter uma experiência de uma superior ressurreição. Outro versículo Senhor está em Jesus. Filipenses capítulo 3,
versículo 10. Vamos a ver aquí. Eso, para ganhar esos explosivos, Vinícius. Para romper a atmosfera. Para romper a atmosfera e Meu Deus. atravessar e ficar bem no alto, na glória de Deus. Ok, vamos ver. Filipenses capítulo 3, versículo 10 diz. Eu vou ler a partir do versículo 8, Vinícius. Sim, deveras considero todo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como perda para ganhar Cristo. Aqui temos um homem que Paulo que estava pagando um preço muito alto, abrindo mão de todo na vida dele para ganhar mais a Cristo. Sim. Versículo Senhor 9 diz, Jesus. e ser achado nele, não Senhor tendo Jesus. justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Agora versículo 10 que é interessante. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. 11. Para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu vou te perguntar uma coisa. Será que já Paulo, sendo salvo, ele não ia experimentar a ressurreição? Sim. Mas no versículo 11 ele diz assim, para de algum modo alcançar a ressurreição. Essa palavra aí é echanastase. Essa última ressurreição é echanastase. Ou seja, o que ele estava procurando, ele estava procurando ter uma experiência tão profunda com Cristo, de ganhar Cristo, podemos dizer assim, de ganhar esse explosivo, esse poder extraordinário da ressurreição, porque ele, no final, ele não somente queria ter uma experiência de ressurreição comum, ele queria experimentar a ressurreição extraordinária. Ele queria experimentar echanastase. Esse versículo pode ser traduzido assim, para de algum modo alcançar a super ressurreição dentre os mortos. Super ressurreição. Irmão, nós precisamos ter esse anelo, almejar isso que Paulo estava buscando aqui. Almejar a echanastase. A echanastase, ou seja, nós precisamos abrir mão de todas as coisas negativas, de todas as coisas que não são Cristo, deixar todas essas coisas por basura, as riquezas, o mundo, a glória desse mundo, todas as coisas, para ganhar mais a Cristo. Ok? Senhor Jesus. Ok, então eu comparo isso aí, essa experiência de echanastase, de essa super ressurreição, com esse milhão de quilos de explosivo que precisa ter um transbordador espacial para atravessar a atmosfera, né? Então, por que nós precisamos experimentar Cristo até esse nível, Vinícius? Porque quando nós fomos salvos, podemos dizer assim que nós recebemos apenas 100 quilos de explosivo, 100 quilos de Cristo em nossa experiência. Sim. E à medida que nós estamos experimentando a Cristo em nosso dia a dia, nós vamos acrescentar mais quilogramos de quilo, não, em nossas vidas. E vai chegar um dia, né, que nós precisamos chegar até a ser iguais a Ele. Eu vou ler um versículo aqui em Efésios capítulo 2, versículo 4, versículo 12, ele diz, com vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse aqui, Vinícius, são 1 milhão de quilos de explosivo para nós atravessar, sair deste mundo, dessa esfera e ser colocado na própria glória do Senhor. Uau. Então, a pergunta é, nós queremos ser primícias? Eu quero, Vinícius. Agora, a segunda pergunta que eu preciso fazer é a seguinte. Jesus. Quanto quilo de Cristo, quanta experiência de Cristo já eu ganhei? Vou deixar até aqui hoje, Vinícius. Então, ainda falta muita coisa para falar. A primeira pergunta, faz ela de novo aí. E quanta... esqueci. Bom, quanta experiência de... Se eu quero ser uma primícia. Se eu quero ser uma primícia. Eu quero. E a segunda pergunta é quantos quilos de Cristo isso que eu tenho preparado nesses explosivos. De isso depende para nós experimentar a ressurreição extraordinária e ser
colocado para o trono. Meu Deus, meu Deus. Jorge, realmente muita coisa muito preciosa. Esse grupo de pessoas, essas primícias realmente é muito sublime, meu Deus do céu, muito profundo. É muito. E aí eu quero mesmo. fazer mais uma pergunta, Jorge, que é o seguinte: se eu não conseguir desenvolver uma maturidade, se eu não conseguir me desenvolver a ponto, né, de colocar toda essa quantidade de quilos de Cristo em mim, né, e ter essa experiência de Paulo, né, de almejar, de anelar a exanástase, o que vai acontecer comigo, Jorge? Fala Bom, pra Vinícius, mim. o que vai acontecer é o seguinte: você vai ter que esperar a próxima semana, o próximo capítulo, porque o assunto é longo. Mas Deus vai nos Eu não ajudar. imaginava. Cara do céu, muita coisa. Meu Deus, graças a Deus por essa mensagem. Se você chegou até aqui, vai lá, deixa o seu like, comenta embaixo do vídeo. Muito precioso, muito precioso. Tô aqui extasiado. E Amém. que Jesus abençoe sua vida. E Amém. no próximo episódio nós vamos, né, entender um pouco melhor Vai essa segunda ser a parte. segunda parte, né? Vai ser a segunda parte. Das primícias. Que Jesus abençoe vocês e até o próximo episódio, que será o episódio 7. Divulgue esse vídeo, divulgue esse podcast. Estamos juntos. Amém. Amém. Obrigado. Jesus é o Deus Senhor. abençoe. Glória a Deus.